Quem achou, diga amém. Amém. Êxodo capítulo de número 33, a partir do verso 7, diz assim: E Moisés tomou o tabernáculo. A minha versão vai ser diferente de alguns irmãos, porque é a versão NVI. E Moisés tomou o tabernáculo e o armou fora do acampamento, distante do acampamento, e o chamou de tabernáculo da congregação. Em outras versões vai estar tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía para o tabernáculo da congregação, que estava fora do acampamento. E aconteceu que, saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo se levantava, e ficava cada homem diante da porta de sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até ele entrar no tabernáculo. E acontecia que, quando Moisés entrava no tabernáculo, versículo de número 9, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem ficar à porta do tabernáculo, e todo o povo se levantava e adorava, cada um à porta da sua tenda. Amém? Só até aqui, pode tomar o seu assento, mantenha a Bíblia aberta. Prometo que eu não vou demorar. Eu havia comentado com o pastor Valdivino. Falei, pastor, eu não sei se eu vou conseguir pregar. Nervosismo? Não. Se bem que tem um temor, esse sempre vai existir, por ter uma responsabilidade incumbida tão grande, que é de apregoar a palavra de Deus. Mas é tamanha glória que foi derramada nesse culto. Eu quero aqui fazer um elogio livre de toda soberba, que já fui em muitos lugares grandes, já preguei em lugares com centenas de pessoas, mas ver a glória que foi derramada aqui é para poucos. E talvez aquilo que o Ezequias falou aqui é a mais pura verdade e seja o reflexo dessa igreja, porque em vez de ficar tirando certas coisas do barco, é melhor tirar pela raiz. Porque tem muita igreja grande que tem tudo, tem utensílio, tem os equipamentos de última geração, o microfone mais caro, o som de mais qualidade, mas não tem a presença. Aí você vem para um lugar desse, pequenininho, entre aspas, geograficamente falando, mas você vê um povo cheio da presença de Deus. Esse barco não afunda, pastor. E eu não sou de fazer isso, entregar profecia logo no início da mensagem, mas Deus está queimando no meu coração que não vai parar por aqui. As portas dessa igreja não vão poder compartilhar as pessoas que vão estar aqui. Eu estou sentindo que vai crescer para a esquerda, vai crescer para a direita, e se não der para crescer, Deus está dizendo, vai levantar para cima. Mas a obra da igreja do pastor Valdivino não para por aqui. Só quem recebe essa palavra para o culto começar a pegar fogo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Falar de Moisés é algo muito simples. Todo pregador gosta de falar de Moisés. Afinal, é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento e, por que não, de toda a Bíblia. Moisés é um dos personagens tão conhecidos que ele é usado até hoje como tema de congresso, como tema de escola bíblica dominical, como tema de culto de ensino, de como alcançar uma liderança perfeita. Moisés é um símbolo do Velho Testamento. Moisés é um dos personagens mais simbólicos que nós podemos nos encontrar no Velho Testamento. A história dele dispensa comentários. Todos nós sabemos como ele cresceu, todos nós sabemos como ele se desenvolveu como um homem. Então eu quero pular essa parte, até porque eu quero ganhar tempo para entregar aquilo que Deus colocou no meu coração para toda a igreja. Vamos iniciar de um momento em que Moisés está vendo um dos seus irmãos israelitas serem humilhados, serem espancados por alguém do Egito. Moisés não aceita ver aquilo. O senso de justiça aflora no peito, aflora no seu coração. Ele parte para cima daquele egípcio. Ele acaba por matar aquele egípcio. Ele tenta esconder o corpo daquele egípcio, enterrando ele na areia. Mas de repente, logo o faraó vai descobrir. Logo o faraó sabe e descobre. E começa agora um plano para perseguir Moisés e para matar Moisés. Moisés não dá bobeira. Ele foge dali. Ele vai para as terras de Midian. Ele vai para os desertos de Midian. Quando ele chega até a terra de Midian, ele para junto a um poço. E naquele poço ele se depara com 7 mulheres que estão vindo com um rebanho de seu
pai para dar de beber ao rebanho do seu pai. Mas ali também há outros pastores. Os pastores enxotam as mulheres. Novamente o senso de justiça aflora no peito de Moisés. Ele não aceita ver aquilo. Ele defende as mulheres. Ele dá de beber de água para o rebanho. E quando o pai das moças ficam sabendo disso, ora, claro que Moisés ia levar o crédito sobre isso. Ele sabe que Moisés defendeu as suas filhas, que deu de beber para o seu rebanho. Então o que ele faz? Vou dar uma das minhas filhas a você. Então Moisés vai e se casa com Zípora. Casando-se com Zípora, ele agora vai viver na casa do seu sogro, que se chama Jetro. E por 40 longos anos, quantos anos? A igreja é boa, a igreja que lê Bíblia é isso. E por 40 longos anos ele vai viver dentro da casa do seu sogro, nas terras de Midian, nos desertos de Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro, mas sendo apenas um simples pastor de ovelhas. O que você quer dizer com isso, pregador? É simples. Moisés saiu do Egito porque ele estava foragido e porque ele estava fugindo da presença de Faraó, que o procurava matar. Por 40 anos Moisés agora vai se esconder nas terras de Midian. Por 40 anos ninguém sabe o paradeiro de Moisés. Por 40 anos ninguém sabe nem sequer quem é ele, de onde ele veio, para onde ele vai, de quem é a história, qual é a história desse homem que vive aqui. Ninguém sabe nada sobre ele. É um foragido, é um anônimo, é um desconhecido que está vivendo nas terras de Midian por 40 anos. Mas sabe o que é mais lindo? É que você pode fugir da vista do homem, mas está para nascer alguém que pode fugir da vista de Deus. Não, você não entendeu. Aqui a mensagem vai começar, Ezequias. Por quê? Porque tem gente aqui que está vivendo no deserto, achando que a sua história vai se resumir a esse período de turbulência em que você vive no meio do deserto. Não, eu venho para te dizer que o cenário atual não define a sua história final. Aquilo que você carrega é maior do que a sua realidade vivida. Você escapa dos homens, mas está para nascer alguém para escapar de Deus. Ei, é o próprio Davi que vai dizer: para onde me irei da tua presença, do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir até os céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, lá também tu estás. Ei, se eu for até as extremidades do mar, a tua mão me guiará. Quem pode fugir da presença de Deus? 40 anos desconhecido. Ser desconhecido nunca foi sinônimo de fracasso. Nem todo ministério tem microfone. Vale mais ser conhecido no céu e desconhecido na terra, do que ser conhecido na terra, mas desconhecido no céu. É simples. Lá está ele. Mas quem não escapa do seu chamado? Não há lugar que você possa se esconder de Deus. Não há lugar em que você possa estar e se esconder daquilo que você carrega e do seu chamado. Porque mesmo Moisés, atrás do deserto, no monte chamado Horebe, de repente uma sarça vai começar a pegar fogo. De repente o fogo vai começar a pegar numa sarça. E quem estava desconhecido, e quem estava no anonimato, e quem estava com seu nome lá no final, agora vai começar a estar em evidência por aquilo que ele carrega. É Deus aparecendo no meio da sarça em chama de fogo. Todas as vezes em que Deus se manifesta ao seu povo, na maioria das vezes ele se manifesta através do fogo. Eu vou explicar. Deus aparece a Moisés que em uma sarça que pegava fogo. Deus desce sobre o monte Sinai que fumegava, porque ele desce como em chama de fogo. Deus faz chover fogo diante dos 450 profetas de Baal. No santuário de Deus há fogo. Quando Salomão construiu o templo, todo o santuário foi inundado pela presença de Deus como forma de fogo. Labaredas de fogo há no trono de Deus. Ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Deus é fogo consumidor. Em Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu sobre os discípulos, desceu como em chama de fogo. Jesus batiza com fogo. A sarça começa a pegar fogo, uma voz sai dela. E aqui eu aprendo que quando a chama de Deus aparece na nossa frente, ela não aparece para nos destruir, ela aparece para nos avivar. Ela não aparece para nos derrubar, ela aparece para nos levantar. Ela não aparece para nos consumir, mas para nos vivificar.
E a voz que sai da sarça é: Moisés, eu escutei o clamor do meu povo que está sendo escravizado no Egito, e vou levantar você para ser o libertador e para livrar eles do jugo dos opressores do Egito. Quando Moisés escuta o seu chamado, eu acredito que a resposta dele foi a resposta de 90% da igreja que está aqui: eu? Não, o Senhor tem certeza, Deus? Eu não sei falar. A minha língua é pesada, eu sou pesado nas palavras, eu sou matuto, sou da roça, eu apacento as ovelhas, eu vivo 40 anos no deserto. Mas quem pode fugir do seu chamado? Quem pode fugir daquilo que Deus te entregou? Ei, isso é que eu amo no Evangelho. Por quê? Porque quando é escolhido não é descartado mais. Pode estar inconstante, mas não é rejeitado. Pode ser o fraco, mas não é esquecido. O Evangelho é isso. O mundo te usa e te joga no lixo. O Evangelho te pega do lixo e te usa. É isso que eu amo no Evangelho. Quando eu era apenas um adolescente, eu estou me sentindo à vontade, pastor, por isso que eu vou contar testemunho. Quando eu vim aqui, eu só, Bíblia, e eu até fiquei com medo. Eu falei, cara, eu não sei mais se eu vou contar meu testemunho, porque veio um aqui e falou: você tem que falar de Jesus, esse negócio de ficar falando de eu. Eu falei, Deus, é para mim, não conto mais. Que Deus abençoe, Deus abençoe. Era apenas um adolescente, uma criança, quando Deus falou através do pastor Wilson na minha vida, e algo queimou no meu coração. E a palavra dele era essa: eu vou te levar sobre os 4 cantos da terra. Pessoas vão se assentar para que você possa falar. Pessoas vão se assentar para que você possa levantar e falar e elas possam ouvir. Eu vou te colocar entre os grandes, apenas uma criança. Eu acreditei nessas palavras. Eu abracei essas palavras. Eu estudei, eu me isolei no quarto e comecei a estudar a Bíblia. De repente os anos foram se passando e nada de acontecer. Os anos foram se passando e nada. E parecia que a voz de Deus que foi professada pelo pastor Wilson aquela noite foi ficando mais distante. Até que há uns tempos atrás, alguns anos atrás, eu fui em uma vigília no Vigilhão Adesp do pastor Gabriel Bezerra. E lá estava o Gabriel Bezerra, Felipe Brito, Mateus Silva. Estava quem foi ministrar também, Antônio Márcio. E eu estava no meio da igreja, sentado na cadeirinha. E quando eu via todos aqueles homens ali em cima, no meu coração começou a arder de novo. Uma lágrima começou a escorrer no meu rosto. E o meu questionamento a Deus foi esse: Deus, eu não te pedi, o Senhor que me prometeu. E o Senhor me prometeu que um dia eu estaria ali. Mas como isso vai acontecer? A minha juventude está indo embora, a minha adolescência já passou. Estou com 28, vou fazer 28 anos de idade. Estou chegando nos 30. E eu estava orando isso em pensamento. A minha esposa estava ao meu lado, o meu pastor havia ido comigo na vigília, o pastor Cláudio. E de repente, o preletor Antônio Márcio parou a pregação, apontou para o meio da nave da igreja e falou: você, vem aqui. Eu estava de cabeça baixa. Ele falou: ô bichinho, que ele é nordestino, vem aqui. Eu olhei, ele falou: é tu mesmo. Eu falei: Deus. Eu comecei a dar uns passos para frente. Eu parei na frente dele e ele falou: milagre não se explica, milagre se vive. Deus não vai fazer segundo a sua capacidade, Deus vai fazer segundo a capacidade dele, porque ele pode. Ezequias, aquilo entrou no meu coração. Eu apenas havia feito uma oração na minha mente. Eu fui embora. De repente a minha esposa falou: Douglas, faz um Instagram, faz uma rede social. Você precisa fazer, você precisa propagar o Evangelho e precisa alastrar aquilo que está queimando no seu peito. De repente eu fiz um Instagram. De repente eu começo a receber algumas mensagens. Algumas pessoas começam a me seguir. Quem me tem nas redes sociais sabe que eu não tenho muitos seguidores, não passo nem de 1000. Mas de repente eu vejo um nome lá me seguindo, Antônio Márcio. Depois eu olho, está um tal de Gabriel Bezerra me seguindo. Eu olho mais para frente, está um tal de Felipe Brito, Mateus Silva. Mateus Silva pega o meu contato, me liga e fala: Douglas, vamos nos agenda
comigo, eu estou sentindo, Deus está dizendo, eu preciso cuidar do seu ministério, vem comigo, me acompanha. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? O desconhecido, como é que eles sabem de mim? Começaram a curtir as minhas publicações, a comentar. Agora há pouco eu recebi uma ligação, e que ligação era essa? A ligação e a linha da voz que estava do outro lado da linha era essa: aqui é o coordenador do Umadeste, nós gostaríamos de saber a sua disponibilidade para estar trazendo uma palavra aqui no nosso congresso no carnaval. E aí, Douglas, você topa? Eu falei, Deus, o que é isso? De repente eu comecei a me lembrar, aquilo que Ele promete, Ele cumpre, a palavra dele não passa. Levanta a mão porque eu quero te entregar. Se Deus te prometeu algo, vai acontecer. Não importa se você é capacitado, não importa se você tem força, o que importa é que Ele faz. E quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Ele levanta, ninguém derruba. Quem Ele derruba, ninguém pode levantar. Ele é Deus. Então eu acredito que quando Moisés recebeu a chamada, ele falou como todos nós: eu? Como? Deus fala, é você mesmo, Moisés. E Moisés continua retrucando, mas Deus, e quando eu chegar lá então? Porque a gente sempre tenta fugir, né, Ezequias? Você falou de Jonas, nós é tudo Jonas também. E aí Moisés vai falar, tá, Deus, vou botar mais uma objeção para ver se Deus desiste de mim. Quando eu chegar lá, Deus, o que é que eu falo? Quando perguntarem quem me enviou, o que é que eu falo? Podia ter ficado calado, né? Perdeu a oportunidade. Ei, Moisés já estava com um papiro na mão. Não, vou escrever. Quem é o que está me enviando? A carta que eu vou entregar para Faraó, o rei do Egito. E Deus fala, não, Moisés, fica tranquilo. Apenas diga que o eu sou. Que o eu sou te enviou. Como é Deus? Você não está entendendo, Moisés? Diga que o eu sou te enviou. Diga que eu sou o que sou e eu não mudo por nada. Não, você não entendeu. Eu vou começar a pregar aqui de uma forma diferente para ver se o glória pega mesmo. Quando Deus fala a Moisés fala que eu sou o que sou, é porque Deus está dizendo eu sou tudo e ponto final. Deus não precisa de explicação, Deus é a explicação de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o autor da vida, Ele é a semente da mulher. Ei, Ele é o caminho no deserto. Ele é general de guerra. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Ele é sol da justiça. Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. Ele é fonte de água viva. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é o verbo que vivo, que desceu do céu. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vou continuar. E se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus. Ele é o princípio, o meio, o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é insondável, imensurável. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E para finalizar, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Só quem espera pela volta dele joga a mão para cima e dá glória. Moisés está respondido. Quem eu sou? Não, Deus, agora tudo bem. Mas eu tenho mais uma objeção, Deus. Eu não sei falar. Tá bom, Moisés. Vou levantar alguém para ir com você. O seu irmão Arão vai com você. E aqui eu aprendo que no Evangelho, Ezequias, Deus sempre vai levantar um Simão Sirineu para te ajudar a carregar a cruz. A pastora pegou. Vou melhorar, pastora, para ver se eles pegam também. Se Deus levanta o Moisés, Ele também levanta o Arão e o Jetro para ajudar Moisés a liderar. Se Deus levanta um Baraque, Deus também levanta uma Débora para encorajar a Baraque no meio da guerra. Se Deus levanta um Davi, Ele também levanta um Jonatas para cuidar de Davi. Se Deus levanta uma Noemi, Ele também levanta uma Ruth para cuidar de Noemi. Eu vou continuar. Se Deus levanta um Daniel, Ele levanta um Ananias, Misael e Azarias para orar e interceder com Daniel. Se Deus levanta um Paulo, Ele também levanta um Silas para cantar dentro da prisão. Se
Deus levanta o pastor Valdivino, Ele também levanta uma pastora Débora para a obra Que glória é essa, Deus? Vamos continuar o tempo. Moisés agora aceita, obviamente. Ele vai até diante de Faraó. Quando ele chega diante de Faraó, gaguejando, depois de tudo que Deus fez, todas as provas, e a mensagem foi essa: ó, Deus está dizendo, o Senhor está dizendo para você libertar o povo para adorar Ele no deserto. O Faraó vai olhar para Moisés e vai falar: quem é esse o Senhor para achar que eu vou libertar o povo? Não sei quem é esse o Senhor, portanto não deixarei Israel. Lá vem Moisés cabisbaixo voltando, dizendo: poxa, eu achei que agora ia. E quando ele chegou até lá, a notícia é essa: devido à afronta de Moisés a Faraó, a ordem, o mandato era esse: vamos afligir ainda mais o povo, vamos dobrar o trabalho deles, eles vão ser mais perseguidos e mais afligidos. Então Moisés chega diante de Deus e fala: Deus, foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá por ordem do Senhor e disse aquilo que o Senhor pediu para que eu falasse, mas aconteceu isso. Eles estão sendo mais afligidos. Por que o Senhor me enviou até lá? E ele ainda disse quem era o Senhor. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, fica tranquilo que a briga agora é comigo. Para de ficar contando os seus problemas em rede social que não resolve nada. Para de ficar procurando ajuda em quem não tem ajuda para te dar. Bota o joelho no chão, fecha a porta do seu quarto, olha para cima, conta o seu problema para Deus, que diante dele não é nada. Tem gente aqui que está buscando ajuda em quem não tem ajuda para dar, e Deus está dizendo: bota o joelho no chão, que eu vou pelejar por você. Já tem alguém que levantou a mão lá no final que está entendendo? Não tem nada que permaneça de pé de Deus. Não tem depressão, não tem vício, não tem pornografia, não tem adultério. Nada permanece de pé diante de Deus. A briga agora é comigo, Moisés, porque eu me apresentei perfeitamente a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas como Senhor não fui perfeitamente conhecido por vocês. Então agora todo o povo, como todo o Egito, e o rei do Egito saberá quem é o Senhor. A palavra Senhor significa aquele a quem pertence, proprietário. É Deus dizendo: é Deus dizendo, todo mundo agora vai saber que vocês têm um Senhor, que vocês é povo exclusivo meu, e já foi falado isso aqui, e que vocês pertencem exclusivamente a mim. Fica tranquilo, Moisés, que a briga agora é com Deus Todo-Poderoso. Aí Deus vai enviar 10 pragas no Egito para forçar a libertação do seu povo do jugo dos opressores egípcios. Deus vai transformar águas em sangue. Deus vai enviar infestação de rãs, piolhos e moscas. Deus vai colocar doenças no gado, úlceras, vai chover pedra, Ezequias. Vai haver escuridão, vai haver infestação de gafanhotos e, por último, a morte de todo primogênito. Com a morte de todo primogênito, o golpe foi muito duro sobre o rei do Egito, sobre Faraó. Ele não aguentou mais e ele olhou para Moisés e fala: sai do Egito com esse povo, vai para lá. De repente lá vem Moisés, levanta um exército de 600 mil israelitas, contando apenas homem. Ele sai do Egito, diante dele há um mar vermelho. Faraó, ele se arrependeu da sua decisão. Ele levanta o seu exército egípcio e fala: vamos voltar e vamos perseguir eles. O que é que eu estava pensando em deixar eles ir embora? Agora há um impasse na vida de Moisés. E que impasse é esse? Na sua frente há um mar vermelho fechado, a sua retaguarda tem um exército inimigo que está vindo para ele. Mas sabe o que eu aprendo? Que quando você está no fundo do poço, não adianta olhar para a direita e nem para a esquerda e nem para o fundo. Olha para onde? Para cima. O meu socorro vem de lá. Quando ele olha para cima e fala: Deus, o que é que eu vou fazer? Deus fala: Moisés, pega a sua mão de profeta, levanta, bota ela para cima. De repente o mar começa a se abrir. De repente é como um muro à sua direita e à sua esquerda. Sabe por quê? Porque quem anda na presença de Deus, mar vermelho vira passarela de desfile. De repente eles começam a atravessar o mar em
seca. Eles chegam até o outro lado, o faraó entra dentro do mar e Deus engole todos eles. A jornada continua. Deus vai adiante deles. Deus é coluna de nuvem de manhã para fazer sombra e para guiar eles durante o dia. Deus é coluna de fogo à noite para iluminar o caminho deles e para que eles pudessem caminhar tanto de dia quanto de noite, porque Ele é o caminho no deserto. Uma vez por dia, pela manhã, Ele faz chover um pão fresquinho que cai do céu. Que pão era esse? Era o conhecido maná. O maná era do tamanho de semente de coentro, vários floquinhos como geada, brancos. E o sabor de mel. 2 vezes à tarde Deus dá carne para o povo, que come até se fartar. Ou seja, Deus é nuvem de dia para eles, Deus é fogo à noite para eles. Deus envia o pão, Deus dá carne até eles se fartarem. Mas a jornada não para, eles continuam. 3 meses após saírem do Egito, eles chegam até um monte chamado Monte Sinai. Naquele monte Deus desce e aquele monte começa a fumegar. Um grande zunido como de buzina vai aumentando conforme Deus vai descendo sobre o monte todo fumegava, porque Deus desce como fogo. Descendo sobre aquele monte, Deus fala: vem até aqui, Moisés. Moisés sobe, e quando Moisés sobe, Deus fala: olha, Moisés, eu quero colocar um plano no seu coração. E que plano é esse? Você vai construir um tabernáculo para mim, porque eu quero fazer desse tabernáculo algo em que eu possa andar diretamente com vocês e pessoalmente com vocês. Como era esse tabernáculo? Eu vou te explicar. O tabernáculo consistia em 45 metros de comprimento e 22 metros de largura. Era dividido em 3 partes, tinha o seu formato retangular. A primeira parte era o pátio externo, conhecido como átrio. A segunda parte era o santuário, conhecido como lugar santo. A terceira parte era o santíssimo, conhecido como Santo dos Santos. E Deus vai falar: Moisés, construa o tabernáculo, coloca todos os utensílios dentro dele, todos os móveis. Deus dá cada informação detalhada. Esse móvel vai ser na direita, esse na esquerda, norte, sul. E Deus fala: construa, Moisés. E Moisés então pega todas as informações e começa a gravar na sua cabeça. Quando você entrava dentro do tabernáculo, a primeira coisa que você se deparava era com o altar do holocausto, o altar do sacrifício ou o altar de bronze. O seu nome se dá porque ali você sacrificava um animal para Deus, porque a oferta e a adoração do Antigo Testamento tinha o seu modelo como sacrifício. Para que eu pudesse adorar a Deus, então eu chegava diante do altar e eu sacrificava a Deus. Por isso o seu nome é altar de sacrifício. E por que altar de bronze? É simples, porque Deus fala: pega a madeira de acácia, no hebraico cetim. Quando você pega a madeira de acácia, que era uma madeira bastante abundante no deserto ao redor do Monte Sinai, era muito usada para construir os móveis por causa da sua confiabilidade e da sua durabilidade. E Deus fala: construa o tabernáculo do altar. O tabernáculo não, construa o altar do holocausto, e que ele seja feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Daí também o seu nome de bronze. À frente do altar de bronze havia uma bacia, conhecida como lavatório. Essa bacia era uma pia de bronze que servia para lavar tanto os pés quanto as mãos do sacerdote, para que eles pudessem entrar dentro do lugar santo. Entrando no lugar santo, à sua direita havia a mesa da proposição. Em cima dessa mesa havia 12 pães asmos, representando as 12 tribos de Israel. Era feita de madeira de acácia, também revestida de ouro. No canto da mesa, aos pés da mesa, havia 4 argolas, varais feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro, para que pudessem entrar dentro das argolas e facilitar ali o transporte daquela mesa. À sua esquerda havia o candelabro, o candeeiro de ouro, o menorá de 7 hastes, que nela havia 7 lâmpadas que tinham que se manter acesas e não podia se apagar, e por isso queimava nela apenas óleo de azeite puro de oliva. À frente de tudo isso havia o altar do incenso, cujo altar queimava apenas incenso que era trazido pelo povo e cuja fumaça que saía dele representava a oração do povo. Entenda que todas as vezes em que eu falo sobre os altares do tabernáculo, tanto o altar de holocausto quanto o altar do incenso, eram altares onde você trazia algo para Deus, onde você sacrificava e entregava uma oferta ao Senhor. E o que você quer dizer com isso, pregador? É que altar não é só lugar de pedir, altar é lugar de entregar. Altar não é só lugar para receber, altar também é lugar para doar. Não confunda altar com palco, porque
Porque tem muita igreja que está confundindo, está construindo palco. E aqui eu venho te dizer que palco não é altar. Porque quem sobe no palco sobe somente para receber aplauso e idolatria. Isso aí não é altar. Porque quando subimos no altar, não subimos para receber aplauso, nem tampouco idolatria. Mas subimos para quê? Para entregar, para sacrificar ao Senhor Deus. Atrás do altar do incenso havia um véu. Esse véu tinha 18 metros de altura, grosso, com espessura de 12 centímetros. Vocês têm noção do que é uma espessura de 12 centímetros? Havia nesse véu anjos bordados, querubins bordados nele. O historiador Joséfo vai dizer que nem mesmo a força de 2 bois ou de 2 cavalos puxando o véu dos 2 lados em direção contrária podia fazer o véu se romper. Mas se prepara para dar glória a Deus, porque teve um que não por força, que não por violência, fez com que o véu se rasgasse do alto a baixo. E não foi por força, não foi por violência, foi por uma entrega voluntária em cima de um monte, sobre o madeiro de uma cruz. Foi Jesus rasgando o véu. E aquilo que me impedia de entrar na presença de Deus já não me impede mais. Aquilo que me separava da presença de Deus já não me separa mais. É por isso que eu não entendo que tem gente que está no culto desse, a glória está sendo derramada e ele não se entrega. Lança-se ao Senhor. Atravessava esse véu, e apenas o sumo sacerdote uma vez por ano podia atravessar esse véu para fazer propiciação pelos nossos pecados. No meio desse lugar, atravessando o véu, saindo do lugar santo e indo para o Santo dos Santos, havia a Arca da Aliança. Era um baú feito também de madeira de acácia, revestido de ouro tanto por dentro quanto por fora. No baú retangular, revestido de ouro maciço. Acima do baú havia uma tampa chamada propiciatório. Acima da tampa havia 2 querubins, cujas asas deles se tocavam e eles tampavam a tampa do propiciatório, e um olhava para frente do outro. Dentro da arca havia 3 itens que Deus pediu para colocar: o maná que desceu do céu, a vara de Arão e a lei contendo os 10 mandamentos. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quem anda na presença de Deus não falta palavra. Quem anda na presença de Deus não falta alimento, não falta esperança, providência. Quem anda na presença de Deus não falta autoridade para ele. É por isso que você vê um jovenzinho, um pentecostal assembleano, ninguém dá nada por ele, assim como ninguém dava nada por mim na escola. Me taxavam de quadrado, ia com a Bíblia debaixo do braço, olhavam para mim e falavam: o que tu quer com isso? Tu não vai ganhar nada com isso. Fica tranquilo, porque Deus não olha segundo como o homem olha. Deus não olha para fora, Deus olha para dentro. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. É por isso que ninguém dá nada por você, mas aí dentro tem palavra, aí dentro tem autoridade, aí dentro tem alimento. Mexe com todo mundo, mas não mexe com o povo de Deus. É a mesma coisa de botar a mão no formigueiro. Mexe com todo mundo, mas não mexe com o povo de Deus, não. Não venha falar das irmãzinhas do conque que ora, não. Ei, lava a boca para falar dela. Deus dá todas as instruções para Moisés, acontece algo. O povo que ficou lá embaixo, que não subiu ao Monte Sinai, porque senão ia morrer, vendo que Moisés estava demorando, porque Deus estava dando detalhadamente todas as instruções de como construir o tabernáculo. Um olha para o outro e fala: eu acho que Moisés não vai voltar. Esse Deus aí não está com nada. Deus havia mandado 10 pragas no Egito. Deus abriu o mar para aquele Deus não está com nada. Vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar, e que esse bezerro seja o nosso novo Deus. E
quando Deus estava dando as instruções lá no Monte Sinai para Moisés, para que Deus pudesse se manifestar e andar no meio do povo, Deus olha para Moisés e fala: para, Moisés, com o projeto, porque o povo lá embaixo fez bezerro de ouro, se corrompeu. Desce lá, Moisés, mas o recado já está dado. Vocês vão chegar à terra prometida, mas a minha presença não vai com vocês. Vocês vão ter tudo. Vocês vão ter utensílio. Vocês vão ter som de qualidade. Vocês vão ter os melhores instrumentos musicais. O microfone mais top das galáxias. A tenda vai ser cheia. Vocês vão ter todo tipo de ouro, todo tipo de prata, todo tipo de riqueza. Mas a minha presença não vai mais com vocês. Isso é o reflexo da igreja brasileira hoje. Eu vou falar porque eu posso falar, porque se eu cheguei aqui foi porque Deus me resguardou. As igrejas hoje têm tudo. Eu vou falar, tem igreja da parede preta, tem igreja que tem tudo, tem instrumento, tem adoração, tem louvor, mas não tem a presença de Deus. Tem os melhores instrumentos, tem os melhores pregadores, tem o melhor som, tem a melhor bateria, o melhor teclado, o melhor violão, a melhor guitarra, mas não tem a presença de Deus. Eles têm riqueza, têm dízimo, tem profissionais na área que ficam lá dentro, juízes, advogados, policiais, pessoas que passaram no concurso público, mas não tem a presença de Deus. Aí você vê numa igreja pequena como essa, que talvez não tenha alguém que tem uma boa vida financeira aqui, mas tem a presença de Deus. Você olha para ele, talvez não esteja com uma vestimenta muito boa, talvez o sapato esteja furado, a gravata não seja de último modelo, mas ele tem a presença de Deus. Talvez você nem sabe o que vai jantar hoje, nem sabe como é que vai ser amanhã, mas não falta a presença de Deus. Quando Moisés desce, quebra as tábuas da lei. É interessante, porque quando Deus dá as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, tábuas esculpidas, escritas pelo próprio Deus de ambos os lados, contendo os 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque Deus envia 10 pragas no Egito para tirar o povo do Egito. Agora ele dá 10 mandamentos para o povo, para tirar o Egito do povo. Porque Deus sempre vai ter um meio de tirar você do problema, mas Ele também sempre vai ter um meio de tirar o problema de você. Fica tranquilo. Aí Moisés quebra. O que vocês estão fazendo? Mas Moisés vai ensinar algo para a nossa geração. E aqui eu caminho para o final da mensagem, sobre o que é adoração. Porque Moisés dentro de si está vendo que o povo se inclinou à maldade e abandonou Deus. O que ele faz? Pega as trouxinhas, sai do meio do povo, no meio do arraial, e fica a uma distância à parte. E lá, com as suas próprias mãos, Ezequias, ele vai construir uma tenda. A tenda da congregação, que não é o tabernáculo, não confunda. E ele vai construir a tenda da congregação. E o que ele vai fazer nessa tenda? Buscar pela presença de Deus. Porque Moisés está dizendo: se o povo não quer, eu quero. Se o povo te abandonou, eu não te abandono. Você não precisa de ninguém para chegar diante de Deus. Já foi dito aqui pelo Ezequias: para de ficar carregando Jonas no barco. Para de ficar levando um peso que não é seu. O caminho está livre, o véu foi rasgado, você pode chegar até ele. Para de ficar dando desculpinha. Para de ficar falando: Deus, eu não vou, eu não consigo, eu não posso. É Deus dizendo: se todo mundo está dando as costas, vem até mim, porque coisa grande eu tenho. Se ninguém quer te adorar, eu quero. Se ninguém faz, eu faço. Para de dar desculpinha. Se ninguém abre, eu abro a obra. Se ninguém quer liderar os jovens, eu lidero. Se ninguém quer louvar, eu louvo. Se ninguém quer pregar, eu prego. Mas que a tua presença não se afaste de mim. Aí Moisés constrói a tenda da congregação.
e passa a buscar a Deus. O povo, vendo aquilo, começa a se despertar. E começa um a um sair também do arraial e vir até a tenda para buscar a Deus. Mas algo acontece. E o que é que acontece? É que quando Moisés chega até a tenda, e a nuvem novamente da presença de Deus retorna e desce sobre a tenda, o povo que está fora da tenda, cada um na porta da sua própria tenda, começa a ficar de pé. E conforme a nuvem vai baixando para se encontrar com Moisés e falar com Moisés, cada um na porta da sua tenda, fora da tenda de Israel, de Moisés, vai se inclinar e adorar a Deus. E o que você quer dizer com isso, pregador? É que a adoração não é só lá aqui dentro, a adoração é também lá fora. Não adianta adorar aqui dentro, mas ter uma vida de promiscuidade lá fora. Não adianta dar uma de santo aqui dentro com a chama que se acendeu, mas a chama se apagar lá fora. Que fogo é esse? Fogo estranho. Não adianta querer dar um de adorador aqui dentro, mas não pode cantar um hino a Deus porque tem vergonha do evangelho lá fora. Eu vou falar porque eu disse: Ezequias é doido de ter me chamado. Eu não vou me calar, eu vou continuar. Não adianta dar um de adorador aqui dentro, mas lá fora tá cantando música do mundo e rebolando a bunda. Eu vou falar: não adianta dar uma de santo aqui dentro, mas tá postando fotinha lá fora de biquíni. Não adianta, porque adoração é estilo de vida. Adoração é estilo de vida. Não adianta adorar aqui dentro, mas tá traindo a esposa lá fora. Não adianta adorar aqui dentro, mas tá respondendo os pais lá fora. Não adianta adorar aqui dentro, mas tá com uma vida toda torta lá fora. Adoração é estilo de vida. Eu vivo aqui dentro, eu vivo lá fora. Eu queimo aqui, eu queimo lá fora. Eu sou aqui dentro, eu sou lá fora. Adoração é um estilo de vida. Eu entendo que a adoração é muito mais do que uma emoção promovida por sons instrumentais. A adoração é muito mais, mas nós estamos confundindo entretenimento com avivamento. Nós estamos confundindo emoção. Queremos emoção, mas não queremos mudar. Queremos pular, mas não queremos mudar. Queremos cantar, mas não queremos transformação. Não queremos nos transformar. E a adoração vai muito mais além do que isso. Adoração é um reflexo de uma verdade que eu vivo tanto aqui dentro como lá fora. Porque é maior do que a minha performance aqui dentro, é o meu estilo de vida que eu vivo lá fora. Maior do que transparecer o meu talento em público é forjar o meu caráter de adorador em secreto. Porque a evidência transparece o talento, mas é o secreto que revela o caráter de um adorador. A adoração que não existe no secreto, em público é mera encenação. Não adianta, Deus não aceita, é só uma apresentação e uma performance vazia. Se a adoração é o reflexo de uma verdade que eu vivo, que tipo de adoração é o que eu devo prestar? É simples. Se tá tudo bem eu adoro, mas se não tá eu também adoro. Se eu tenho dinheiro no bolso eu adoro, mas se eu não tenho eu também adoro. Se eu tenho saúde eu adoro, mas se eu não tenho eu também adoro. Eu vou continuar. Se Deus multiplica o pão e peixe eu adoro, mas se dentro da minha botija só tem um pouquinho de azeite, de farinha, eu não deixo de adorar. Se Deus me faz deitar em pastos verdejantes, eu adoro, mas se eu sou jogado dentro da cova dos leões, ali também eu adoro. Se eu ando sob o mar eu adoro, mas se eu sou jogado dentro da fornalha, ali também eu adoro. Fique de pé. Que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. Mas vamos levar para um outro lado. Já bati demais. Pastor Valdivino, me chama de novo, tá? Me chama de novo. Porque eu falei dos falsos. Eu falei acerca daqueles que Isaías profetizou.
Eis que o povo se achega a mim e se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Agora eu quero falar de um outro povo. Eu quero falar de vocês. Vocês sabiam que Deus já havia falado sobre vocês há 2000 anos atrás? Que? É isso mesmo, eu posso provar, é Bíblia, não é heresia não, irmão. Há 2000 anos atrás Jesus já havia falado sobre você, criatura. E o que ele falou? Mas vem a hora, e agora é que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Deixa eu ver. Quem veio para adorar? Porque a mensagem é essa: se existe falso adorador, existe os verdadeiros, e os verdadeiros são mais fortes do que os falsos, porque é maior do que está conosco do que aquele que está no mundo. Então a pergunta é agora diferente para vocês: quem pode calar um adorador? Quem pode parar um adorador? Tá tudo difícil, o cenário está improvável, mas aqui eu aprendo que o ambiente improvável é o ambiente mais propício para Deus atuar. Se ninguém dá nada por você, se ninguém te valoriza, Deus olha para você e fala: é você mesmo que eu escolhi. Quem pode calar um adorador? Quem pode parar a igreja do Senhor? A perseguição não parou a igreja do Senhor, o Coliseu não parou a igreja do Senhor, e os leões não foram capazes de parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Não vamos parar de crescer, nós vamos avançar. Quem pode parar a igreja do Senhor? Quem pode parar uma adoração?